Bom, a interpolação ela não é adequada quando a gente deseja obter um valor aproximado de uma função em um ponto fora de um intervalo tabelado. Os valores tabelados eles podem ser resultantes de experimentos físicos ou de pesquisa e podem conter erros. Então, sendo assim, tem-se a necessidade de ajustar a função tabelada, uma função que seja de boa aproximação para os valores tabelados. E ainda, esta boa aproximação ela deve permitir que o cálculo aproximado esteja fora do intervalo tabelado com uma certa margem de segurança. Então, aqui nós mostraremos a importância do método dos mínimos quadrados quando temos informações ou dados que são diferentes. O método dos mínimos quadrados encontra um meio termo entre os dados diferentes, de forma que o erro seja mínimo. Então, como um exemplo, dados 4 pontos tabelados em uma f de x, por exemplo, podemos considerar como aproximação, ou seja, uma h de x, esses pontos aqui. Observa-se que quando realizamos uma reta linear, os pontos eles estão bem longe um do outro com relação a tal reta. Bom, assim, com o uso dos mínimos quadrados, nós teremos uma melhor aproximação de h para f, de modo que a gente pode minimizar do nosso f de x para o nosso h de x. Ou seja, nós podemos então chegar num gráfico parecido a esse daqui. Observa-se que o nosso h de x ele contém os pontos que são mais próximos dessa reta. Bom, temos então um problema prático. Vamos lá. Bom, na íntegra, temos, uma determinada mãe deseja saber o peso, ou seja, massa corporal do seu filho. Na unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, informaram que o peso do seu filho eram 12 quilos. Bom, ela estava desconfiada da precisão dos aparelhos utilizados, então ela decidiu verificar essa informação. Para isso, ela pesou-se com o filho, obtendo então 79 quilos. Posteriormente, ela pesou-se sem o seu filho, obtendo 71 quilos. Ou seja, observa-se que o peso do filho foi 12 quilos, informado pela unidade básica de saúde. O peso da mãe com o filho foi 79 quilos e só a mãe 71 quilos. Observa-se que temos um problema. As equações estão inconsistentes, ou seja, existe uma diferença entre o peso informado pelo pessoal da UBS e o peso real e o peso que a mãe obteve, somando o seu peso com o do filho. Então, quais os valores a mãe deve atribuir para o seu peso e do filho? A mãe deve procurar valores para m, ou seja, para ela mesma, e f, que se remete ao seu filho, de modo a minimizar os valores calculados experimentais. Bom, para isso, temos a seguinte equação. Então, por exemplo, temos então a nossa h, que é a nossa função de aproximação. Então, por exemplo, nós temos nosso h, ressaltando que nós estamos calculando com base nos dados do filho e da mãe. Então, o nosso h, como parâmetro a mãe e o filho, nós podemos, então, inicialmente definir
apenas como exemplo, então temos mãe e filho menos 79 quilos elevado ao quadrado, mais a mãe menos 71 quilos elevado ao quadrado, mais o filho menos 12 quilos elevado ao quadrado. Bom, apenas para ressaltar, nós temos então que existe uma diferença entre o peso que a mãe calculou, de 8, ou seja, o peso dela menos o do filho, que ela obteve na segunda ocasião, e o peso inicial informado, que foi 12. Então, nós temos este intervalo, que foi o obtido ao avaliar inicialmente. Então, sendo assim, utilizando o método dos mínimos quadrados, temos então as seguintes notações para avaliação. Então, por exemplo, bom, com os mínimos quadrados, o que nós podemos fazer? Então, nós temos verificaremos então uma derivada parcial, utilizando as nossas variáveis. Então, tem a nossa h, para fm, e a nossa h para f, ambas igualamos a zero. Bom, com isso, como o método dele minimiza o erro, a ideia é achar os pontos críticos comuns às duas equações. Para isso, derivamos parcialmente com relação a uma variável e depois parcialmente com relação a outra variável. Então, o que nós podemos realizar, por exemplo? Então, com base nessa primeira notação da parcial, temos então o nosso m, mais o nosso f, 79, mais 2 vezes o nosso m menos os 71, igualado a zero. Na segunda, nós temos o m mais o nosso f menos 79, mais 2 vezes o nosso f. Observa-se que para uma variável e para outra variável nós temos que fazer. Então, isso nós podemos chegar em, realizando essas operações, bom, 4m mais 2f menos 300, isso igualado a zero. Ainda 2m mais 4f menos 182, também igualado a zero. Bom, onde nós chegamos aqui? Para a primeira variável, nós podemos chegar a 69,7 e para a segunda, 10,7. Observa-se que a ideia é utilizar os pontos críticos no cálculo.
basicamente deriva e resolve o sistema em duas variáveis. Depois de derivar, nós temos que achar o ponto crítico em comum com as duas equações, resolvendo o sistema. Para resolver o sistema, apenas isolar a variável na primeira equação, substituir na segunda equação, posteriormente retornamos à primeira equação para descobrir outro valor. Bom, aplicando o nosso MMQ, com o filho nós podemos então chegar em 10.7, minimizando o erro, e para a mãe 69.7.